No pequeno município de Santa Aurora, o vento sopra poeira por entre as plantações secas, e o som dos galos já não anuncia prosperidade. Eduardo Nogueira, outrora um dos agricultores mais respeitados da região, agora caminha cabisbaixo entre os campos que um dia foram seu orgulho. As marcas do sol queimam sua pele, mas é o peso das dívidas que mais o envelhece. A seca que devastou o interior levou não só as colheitas, mas também a confiança de todos nele. Os caminhões que antes saíam carregados de soja agora repousam vazios, enferrujados, como lembranças de um tempo melhor. Os vizinhos cochicham nas esquinas, dizendo que Eduardo não tem mais jeito. Nas conversas da feira, seu nome é mencionado com pena e desdém. Até os antigos amigos evitam seu olhar, temendo que ele peça ajuda. Em casa, o silêncio se tornou um visitante constante. Lúcia, sua esposa, tenta esconder a frustração. Ela ainda o ama, mas sente medo, e medo de nunca mais ver a vida simples e segura que tinham. À noite, ela observa o marido sentado no alpendre, encarando o horizonte sem dizer palavra. Às vezes pensa em perguntar o que se passa em sua mente, mas algo em seu olhar a detém. A única que ainda vê luz naquele homem é Isabela, sua filha de 16 anos. Ela o acompanha ao campo, segura sua mão e diz que um dia tudo vai melhorar. Eduardo apenas sorri, sem promessas. Dentro de si, há uma chama que ainda não se apagou. Enquanto todos acreditam que ele está acabado, Eduardo guarda um segredo e um pensamento que o mantém desperto nas madrugadas. Ele sabe que algo ficou inacabado no passado, algo que pode mudar tudo. E no silêncio da noite de Santa Aurora, ele começa a traçar um plano que ninguém seria capaz de imaginar. Na manhã abafada de segunda-feira, Eduardo Nogueira colocou sua melhor camisa, ainda que já gasta pelo tempo, e seguiu para o centro de Santa Aurora. As ruas estavam movimentadas, e os olhares curiosos o seguiam enquanto ele caminhava em direção ao banco regional, onde depositara anos de confiança e trabalho. Lá dentro, o ar era frio e distante, em um contraste cruel com o calor humano que ele costumava levar aos outros. No balcão, o gerente Henrique Vasconcelos o recebeu com um sorriso cínico. Henrique era conhecido por sua postura arrogante, amante de ternos caros e frases cortantes. Eduardo explicou calmamente sua situação, pediu uma última oportunidade para refinanciar a fazenda, jurando que conseguiria pagar tudo se tivesse mais tempo. O gerente, impaciente, fingia ouvir, batendo os dedos sobre a mesa de vidro. Quando Eduardo terminou de falar, Henrique soltou uma risada seca. Senhor Nogueira, disse em tom de deboche, com sorte, o senhor consegue comprar uma enxada usada e mais uma fazenda? Acho que seu tempo passou. O riso ecoou pela agência. 2 funcionários trocaram olhares, constrangidos, mas nada disseram. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos. O sangue ferveu, o orgulho ferido pulsava no peito, mas ele apenas respirou fundo. Sem responder, recolheu seus papéis e saiu em silêncio. Do lado de fora, o sol parecia mais forte, como se o mundo também o desafiasse. De volta à fazenda, Lúcia tentou falar com ele, mas Eduardo passou direto, subindo as escadas com passos firmes. No sótão, o cheiro de madeira antiga o envolveu. Revirando uma velha caixa do pai, encontrou uma carta amarelada, com a caligrafia firme de Antônio Nogueira. Ao ler as primeiras linhas, algo mudou em seu semblante. As palavras falavam de um investimento esquecido, de terras, de um contrato guardado no tempo. Eduardo sentou-se no chão de madeira, com as mãos tremendo. A humilhação do banco ainda queimava, mas agora havia uma centelha nova em seus olhos, a centelha de quem acabou de encontrar uma razão para lutar novamente. O som do papel antigo ainda ecoava na mente de Eduardo Nogueira enquanto ele relia a carta do pai sob a luz fraca do abajur.
Cada palavra escrita por Antônio Nogueira parecia atravessar o tempo. Falava de um contrato de mineração de argila nobre, firmado 30 anos atrás com uma empresa que prometera explorar o solo e repartir os lucros com a família. Mas aquele acordo jamais fora cumprido. O documento mencionava uma cláusula de resgate, e a data final estava se aproximando. Eduardo ficou horas em silêncio, olhando para a assinatura do pai. O coração batia acelerado. Poderia ser a chance de recuperar tudo, de restaurar o nome dos Nogueira. Mas também sabia que, se contasse a alguém, talvez tudo se perdesse. Nem Lúcia poderia saber. Ele guardou a carta dentro de um envelope e, no dia seguinte, saiu antes do amanhecer, dizendo apenas que precisava resolver assuntos antigos. A estrada até o interior de Minas Gerais era longa, cortando vales e montanhas cobertas de névoa. A cada quilômetro, Eduardo sentia a mistura de medo e esperança crescer. Ao chegar à pequena cidade de São Vicente das Pedras, procurou o cartório indicado na carta e lá conheceu Camila Duarte, uma jovem engenheira ambiental contratada pelo governo local para fiscalizar antigas concessões de mineração. Camila examinou os papéis com atenção e levantou os olhos, surpresa. Esses documentos são legítimos, Sr. Eduardo. Seu pai tinha direito a uma parte enorme da extração de argila desta região. A notícia fez o coração dele disparar e mais a expressão dela logo mudou. Só há um problema, continuou. A empresa que opera aqui hoje e quer esconder tudo. Eles estão lucrando milhões com a mesma jazida e nunca registraram a sua parte. Eduardo sentiu o chão balançar. A esperança se misturou ao medo. Ele percebeu que, para resgatar o legado do pai, teria que enfrentar não só a injustiça, mas também um sistema inteiro disposto a silenciar a verdade. Na manhã seguinte, Eduardo Nogueira foi chamado para uma reunião na sede da mineradora Pedras do Sul, um prédio moderno e imponente que contrastava com as ruas simples de São Vicente das Pedras. Ele chegou com a pasta nas mãos, os documentos do pai bem guardados, e o coração acelerado. No topo do edifício, o diretor Rogério Tavares o esperava, e um homem elegante, de sorriso ensaiado e olhar calculista. Senhor Nogueira, fico feliz que tenha vindo pessoalmente, começou Rogério, com uma voz tão suave quanto falsa. Ofereceu-lhe café, falou em mal-entendidos antigos e burocracias esquecidas pelo tempo. Eduardo escutava em silêncio, tentando decifrar cada palavra. Então veio o verdadeiro motivo da conversa e uma proposta. Podemos encerrar tudo de forma simples, disse Rogério, deslizando um envelope sobre a mesa. Uma compensação justa, e pelo incômodo. Eduardo abriu o envelope. Dentro, uma quantia que mal pagaria uma das máquinas velhas de sua fazenda. Por um instante, ele ficou em silêncio, olhando o dinheiro. Pensou em Lúcia, em Isabela, nas contas acumuladas, na fazenda quase perdida. Mas, dentro dele, algo firme se levantou. Fechou o envelope, empurrou-o de volta e falou, com calma, e meu pai acreditava na palavra dessa empresa. Eu também acreditava. Mas agora eu só acredito em provas. E eu as tenho. O sorriso de Rogério se desfez. O senhor está cometendo um erro, Nogueira. Eu tenho amigos influentes, e nenhum juiz vai querer se meter nisso. Na saída, Camila Duarte esperava por Eduardo no estacionamento. O viu pálido, mas com os olhos decididos. Eles não vão deixar barato, disse ela, com preocupação. Eduardo respirou fundo. Talvez não, respondeu, olhando o horizonte. Mas o que eles têm é poder. O que eu tenho é a verdade. Enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, Eduardo entendeu que aquela batalha seria maior do que imaginava, e que cada passo dali em diante poderia mudar sua vida para sempre.
Os dias seguintes foram longos e silenciosos para Eduardo Nogueira. Cada passo que dava parecia o de um homem que carregava o peso da história nas costas. As palavras de Rogério ainda ecoavam em sua mente, mas ele sabia que não podia parar. Era hora de buscar a verdade completa sobre o que o pai havia deixado para trás. Foi então que Camila Duarte mencionou um nome, Arlindo Paiva, um contador aposentado que trabalhará para a mineradora décadas atrás. Eduardo procurou em uma pequena casa no alto da serra, um lugar simples, cheio de pastas antigas e cheiro de papel velho. Arlindo, já com as mãos trêmulas e os olhos cansados, reconheceu o sobrenome de imediato. Nogueira, lembro bem desse contrato, murmurou, puxando uma gaveta repleta de registros. Após horas revirando documentos, Arlindo encontrou o que Eduardo precisava, relatórios financeiros ocultos que mostravam que a empresa havia lucrado milhões com a extração de argila nobre, sem jamais repassar um centavo à família. Eles esconderam tudo, rapaz, disse o contador, com um tom de remorso. Seu pai confiou demais. Com o coração acelerado, Eduardo tirou fotos, fez cópias, e junto de Camila organizou cada prova meticulosamente. Era um dossiê completo e suficiente para reabrir o caso e expor toda a corrupção. Foi então que decidiram procurar Davi Mota, um advogado conhecido não pela fama, mas pela honestidade. Davi leu tudo com atenção e, ao final, apenas disse: vai ser uma guerra. Mas é uma guerra justa. Eu aceito o caso. Enquanto isso, de volta a Santa Aurora, o gerente Henrique Vasconcelos começou a ouvir sussurros. Falaram-lhe que Eduardo havia sido visto em Minas Gerais, entrando e saindo de escritórios, acompanhado por uma engenheira e um advogado. Henrique franziu o senho. Esse homem está aprontando alguma coisa. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Nogueira deixava de ser o derrotado da cidade, para se tornar o nome que começava a causar medo e curiosidade entre aqueles que o haviam humilhado. O tempo passou devagar para Santa Aurora, mais rápido para Eduardo Nogueira. Meses se foram desde que ele partirá, e agora, em uma manhã serena, o som distante de um caminhão anunciou o seu retorno. Quando desceu na praça principal, sua figura parecia a mesma, e chapéu de palha, camisa simples, passos firmes. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma tranquilidade misteriosa, quase impossível de decifrar. Os moradores o observaram com curiosidade. Olha lá, o Nogueira voltou, murmurou uma vendedora de frutas. Dizem que foi tentar a sorte de novo, coitado, não aprende mesmo. O comentário ecoou entre risadas contidas. Eduardo ouviu, mas não reagiu. Apenas cumprimentou educadamente, com aquele sorriso sereno que confundia a todos. Nos dias seguintes, ele começou a circular discretamente pela cidade. Visitou um corretor de imóveis e comprou um pequeno terreno nos arredores, e justamente ao lado do antigo banco que o havia humilhado. Pagou à vista, sem negociar. Vai construir o que aqui, seu Eduardo? Perguntou o corretor. Ainda não sei, respondeu ele, guardando o recibo no bolso. Enquanto a cidade criava suas próprias histórias, algo muito maior acontecia longe dali. Em Belo Horizonte, o Tribunal Estadual julgava o processo movido por Davi Mota contra a mineradora Pedras do Sul. As provas reunidas por Eduardo e Camila eram incontestáveis, em documentos, relatórios, registros bancários. O veredito veio rápido, vitória completa para a família Nogueira. Eduardo, sentado no pequeno quarto de uma pensão simples, ouviu a notícia pelo telefone. Ficou em silêncio por longos minutos. O valor da indenização era gigantesco e suficiente para mudar a vida de todos em Santa Aurora. Mas ele não comemorou. Guardou a informação apenas para si, olhou pela janela e viu o pôr do sol se espalhando sobre os campos secos. Murmurou baixinho: e ainda não é hora. Naquela semana,
os moradores continuaram zombando dele sem saber que o homem que chamavam de falido agora era o dono do maior segredo da cidade, e que o silêncio dele valia mais do que qualquer fortuna. O burburinho começou discreto, quase como um sussurro entre as paredes do Banco Regional de Santa Aurora. Henrique Vasconcelos, o gerente, receberá um telefonema de um velho conhecido do Tribunal de Minas Gerais. Lembra daquele agricultor, o Nogueira? Pois é, ganhou o processo. Uma bolada, meu amigo. Coisa grande. Henrique sentiu o sangue subir ao rosto. O mesmo homem que ele humilhara agora era milionário, e ninguém na cidade sabia disso. Nos dias seguintes, ele começou a agir como quem pressente uma oportunidade. Falava em voz baixa nos corredores, insinuando que Eduardo tinha negócios suspeitos, que talvez estivesse envolvido com gente poderosa. Espalhou o boato de que o fazendeiro planejava comprar metade da cidade apenas para se vingar. As histórias cresciam como erva daninha, e logo todos tinham algo a comentar sobre o novo segredo de Eduardo Nogueira. Enquanto isso, Rogério Tavares, o diretor da mineradora, desesperado com o prejuízo, tentou um acordo tardio. Enviou advogados com promessas de pagamento adicional e contratos falsamente generosos. Eduardo os recebeu com a mesma calma de sempre, apenas para dizer: não estou à venda. O olhar firme dele deixava claro que aquele homem simples agora era mais forte do que qualquer cifra. Preocupada, Camila Duarte fez uma visita à fazenda. Trouxe novas informações sobre o caso e um conselho que soava mais como aviso: e Eduardo, mantenha o segredo. Ainda há gente poderosa tentando reverter essa decisão. Espere até tudo estar no papel. Ele assentiu, agradecido, mas por dentro sentia o peso do silêncio aumentar. Em casa, Lúcia observava o marido cada vez mais distante. Ele passava horas no escritório, escrevendo, fazendo ligações misteriosas. Quando ela tentava se aproximar, ele mudava de assunto. O ciúme começou a crescer e um medo amargo de que Eduardo estivesse escondendo outra mulher, não um segredo. À mesa do jantar, o silêncio era denso. Isabela tentava aliviar o clima, mas bastava um olhar entre os pais para que o ar ficasse pesado novamente. Lá fora, o vento batia nas janelas, e Santa Aurora parecia sentir o mesmo, e algo grande estava prestes a acontecer. O sol da tarde atravessava as janelas do Banco Regional de Santa Aurora, tingindo de dourado o ambiente frio e silencioso. Eduardo Nogueira, de camisa limpa e olhar tranquilo, empurrou a porta de vidro e entrou. Os funcionários o reconheceram de imediato, e o homem que um dia saíra dali humilhado. Agora, sua presença tinha um peso diferente, embora ninguém soubesse o motivo. Ao saber que Eduardo estava ali, Henrique Vasconcelos ajeitou o paletó e forçou um sorriso. Senhor Nogueira, que surpresa! O que o traz de volta ao banco? Eduardo respondeu com a calma de quem já havia aprendido a dominar o próprio orgulho. Preciso conversar sobre um financiamento. Quero comprar alguns tratores novos para retomar a produção. Henrique ergueu as sobrancelhas, surpreso. Por dentro, achava a graça daquilo. Fez questão de puxar o histórico de crédito na frente dele, digitando lentamente, só para prolongar o constrangimento. Infelizmente, Sr. Nogueira, disse por fim, cruzando os braços, o senhor não tem crédito algum. Nenhum banco em sã consciência financiaria algo para alguém na sua situação. Eduardo manteve o olhar firme, sem se abalar. Entendo perfeitamente. Ficou em silêncio por alguns segundos, depois abriu a pasta que trazia consigo e retirou um envelope pardo. Colocou-o sobre a mesa, com delicadeza. Apenas deixe isso com seus registros. Sem mais palavras, levantou-se, ajeitou o chapéu e saiu do escritório. Henrique, curioso,
abriu o envelope e ali dentro estava o comprovante de transferência bancária, com números que faziam qualquer gerente perder o fôlego. Milhões de reais, transferidos para a conta de Eduardo Nogueira. O gerente ficou pálido. As mãos suaram. Releu os valores 2 vezes, incapaz de acreditar. Lá fora, Eduardo caminhava calmamente pela calçada, o vento levantando a poeira ao redor. O mesmo homem que um dia fora ridicularizado acabará de virar o jogo, e mais ele sabia que a sua verdadeira resposta ainda estava por vir. O sol nascia forte sobre Santa Aurora, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era uma manhã comum, até que o som distante de motores começou a romper a calmaria. Primeiro um caminhão, depois outro, e mais outro. Em poucos minutos, uma fila de veículos pesados invadiu a estrada principal, todos brilhando sob a luz do dia. Eram tratores novos, reluzentes, de diferentes concessionárias, vindos de várias cidades. As pessoas começaram a sair de casa, intrigadas. O padeiro deixou o balcão, os alunos pararam no caminho da escola, e até o velho sino da igreja pareceu ecoar diferente. Quando o primeiro caminhão estacionou na praça, Eduardo Nogueira desceu da cabine, com o mesmo chapéu de sempre e um sorriso sereno. O representante da concessionária anunciou em voz alta: 30 tratores comprados à vista pelo Sr. Eduardo Nogueira. O murmúrio virou um coro de espanto. As pessoas se entreolhavam, sem acreditar. 30 tratores? À vista? Do alto da janela do Banco Regional, Henrique Vasconcelos observava a cena, incapaz de reagir. A xícara de café tremeu em sua mão. O homem que ele chamara de falido agora desfilava como símbolo de vitória, e não com arrogância, mas com dignidade silenciosa. Eduardo não disse uma palavra. Apenas caminhava entre os tratores, conferindo cada detalhe, cumprimentando os motoristas e trabalhadores com um simples aperto de mão. A cidade inteira se reuniu para ver. Era como se todos os anos de humilhação e descrença se dissolvessem naquele instante. De repente, Lúcia apareceu correndo, os olhos marejados. Parou diante do marido, sem conseguir falar. Eduardo a olhou com ternura e segurou suas mãos. Eu nunca desisti, Lúcia, murmurou. Só esperei o tempo certo. As lágrimas dela caíram sem vergonha, enquanto o ronco dos motores enchia o ar e um som que, para Santa Aurora, significava renascimento. E pela primeira vez em muito tempo, a cidade aplaudiu Eduardo Nogueira. Sob o pôr do sol alaranjado de Santa Aurora, o nome Eduardo Nogueira já não era sinônimo de fracasso, mas de renascimento. Depois do dia em que os tratores chegaram, ele fez algo que ninguém esperava, convocou todos os trabalhadores da região para uma reunião no grande campo em frente à antiga fazenda dos Nogueira. Homens de mãos calejadas, mulheres que lutaram contra a seca, jovens que haviam perdido a esperança, todos atenderam ao chamado. Eduardo subiu num dos tratores e falou com a voz firme, mas cheia de emoção. Essas máquinas não são só minhas. Elas pertencem a todos que nunca desistiram da terra. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então ele anunciou que doaria parte dos tratores para os pequenos produtores que haviam perdido tudo nas últimas secas. As pessoas se entreolharam, algumas incrédulas, outras já com lágrimas nos olhos. Entre os aplausos e abraços, Camila Duarte apareceu, a engenheira que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Eduardo a convidou oficialmente para liderar um projeto agrícola sustentável, voltado à recuperação dos solos e ao uso consciente da água. Santa Aurora, antes esquecida, começava a se tornar um exemplo de inovação e solidariedade. Enquanto isso, nas manchetes dos jornais, o nome Rogério Tavares surgia envolvido em denúncias de corrupção. A mineradora o afastava às pressas, e o governo abria investigação sobre os contratos antigos. O mundo parecia,
finalmente, fazer justiça. No fim do dia, Eduardo caminhou até o alto do morro, onde o campo se estendia em tons dourados. Isabela, sua filha, o acompanhava. Pai, agora todos sabem quem o senhor é. Eduardo sorriu e respondeu com serenidade: Filha, eu não precisava provar nada. Só queria mostrar que a dignidade não se perde e ela floresce, mesmo depois da seca. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, Santa Aurora renascia com ele.